Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética com mais de 19 anos de experiência nessas áreas. E hoje, dia 5 de agosto, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Ataques de ransomware têm alta de 25% no primeiro semestre. CertBR lança guia para pequenas e médias empresas se protegerem de ransomware. E indústria da aviação se torna alvo principal de hackers em 2025. E eu começo com essa notícia que fala: ataques de ransomware têm alta de 25% no primeiro semestre. Com um total de 3.617 incidentes, os ataques de ransomware apresentaram um aumento de 25% no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado. É o que revela um boletim da ISH, que aponta também uma alta de 73% no comparativo com o primeiro semestre de 2023. Os dados são coletados por meio de análises dos sites de DLS dos ransomwares, que são sites onde os vazamentos são anunciados. Observamos uma tendência clara de crescimento nas atividades de ransomware ano após ano, sendo que o primeiro trimestre de 2025 registrou aumentos mais intensos e instáveis, afirma Ismael Rocha, especialista de inteligência de ameaças da ISH. A análise também mostra a quantidade de ataques por mês, com 26% de todos os registros. Fevereiro foi o mês mais perigoso. E aí, claro, na matéria tem uma tabela com cada um dos meses, né, de janeiro, fevereiro, março até junho, e o total de cada um dos meses, sendo que fevereiro se destacou por ter 943 incidentes registrados, e o mês em que menos incidentes tiveram registros foi junho, com 475. Como habitualmente faço, no primeiro comentário deste vídeo eu deixo o link das três matérias. Setores e grupos mais proeminentes. A pesquisa da ISH também revela quais foram os setores mais atingidos no semestre, bem como os grupos de ransomware com mais ataques confirmados. Os dados por segmentos mostram uma concentração de ações principalmente nos setores de tecnologia, 13,8%, manufatura, 13,6% e serviços empresariais, 7,5%. Outros segmentos também foram fortemente impactados, como saúde, 7,5% e financeiro, 5,5%, evidenciando a diversidade de alvos e a amplitude dos vetores explorados neste ano. Em relação aos grupos, os já conhecidos CLOP lidera com 11,1% do total de ataques, seguido por Akira, 9,8%, e Kylin, 9,7%. Grupos emergentes como Ransom Hub, Play e SafePay também apresentaram alta atividade. Por fim, a ISH lista algumas medidas a serem tomadas por empresas e usuários para se protegerem contra a crescente ameaça dos ataques de ransomware, promover campanhas de treinamento e conscientização para colaboradores, implementar medidas de cibersegurança como autenticação multifatorial, segmentação de rede, backups e restrição de privilégios de acesso a dados, utilizar ferramentas de monitoramento contínuo para detectar atividades suspeitas ou anômalas na rede em tempo real, desenvolver e testar regularmente planos de resposta a incidentes para garantir uma resposta rápida e eficaz em caso de ataque, e, por fim, participar de redes de compartilhamento de informação e colaborar com outras organizações e autoridades para estar atualizado sobre ameaças e melhores práticas de segurança. O grande ponto aqui, muito se fala no mercado que alguns ataques reduziram a incidência, o que não é verdade. Os ataques de ransomware têm tido cada vez mais sucesso, o que temos é menos matérias, notícias falando sobre isso, porque isso já não é mais novidade. Outra coisa que se observa é que boa parte das empresas tem uma certa resistência em divulgar, né, em dar transparência que sofreram ataques de ransomware. E aí, obviamente, o que gera insumo, como bem disse a matéria, são as divulgações de dados conseguidos pelos criminosos e vendidos na Dark Web. Nós precisamos mais do que nunca ter estratégias muito claras. A matéria dá algumas dicas muito interessantes, de fato,
para melhor proteção, detecção e alguns insumos, né, que podem ajudar na recuperação em casos de crise, como backups íntegros. Eh, uma das coisas que ainda se vê com uma certa recorrência são backups que não possuem proteção com relação a acesso. Então, uma vez que foi comprometido o ambiente de produção, facilmente se chega ao ambiente ou ao local onde o backup está armazenado e também os criminosos conseguem, por vezes, criptografar, indisponibilizar, etc. Então, esse é um ponto bastante importante que precisa estar presente dentro das nossas estratégias, sem sombra de dúvida. CertBR lança guia para pequenas e médias empresas se protegerem do ransomware. Com o aumento de ataques de ransomware no Brasil e no mundo, o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança, CertBR, vinculado ao NIC-BR, lançou um guia para orientar como se proteger. O material distribuído gratuitamente foi apresentado durante o 13º Fórum Brasileiro de C-Certs em São Paulo, que aconteceu na última semana, e trouxe orientações práticas para que empresas de todos os portes previnam, detectem e respondam a esse tipo de cybercrime. Os ataques de ransomware têm causado prejuízos financeiros, interrupções operacionais e vazamentos de dados, afetando organizações públicas e privadas. Diante desse cenário, o guia do CertBR busca simplificar a adoção de medidas de segurança com foco especial em pequenas e médias empresas, mas aplicável a qualquer porte corporativo. O documento está organizado em 4 eixos centrais, seguindo a progressão típica de um ataque cibernético. Primeira seção, como acontece, descreve minuciosamente o ciclo completo de um ataque de ransomware, partindo da infiltração inicial até as etapas críticas de criptografia de dados e exigência de resgate. Em seguida, como se proteger, apresenta um conjunto robusto de medidas defensivas, incluindo a implementação de autenticação multifatorial, estratégias de backup protegido, gerenciamento proativo de vulnerabilidades e programas de capacitação para funcionários. Terceira parte, intitulada Como Detectar, fornece orientações práticas para o monitoramento contínuo de redes e sistemas, permitindo a identificação precoce de comportamentos suspeitos antes que o ataque alcance seu potencial destrutivo máximo. Por fim, como responder, estrutura um protocolo de 8 etapas claramente definidas que guiam as organizações no processo de contenção da ameaça, erradicação do malware e restauração segura das operações. Christine Reupers, gerente do CertBR, destacou que os criminosos cibernéticos estão cada vez mais organizados e sofisticados. Nosso objetivo é fornecer um roteiro claro, acessível não só para técnicos, mas também para gestores. A prevenção ainda é o investimento mais eficaz contra o ransomware, afirmou, o que é verdade. Bom, como habitualmente faço, compartilho o link dessa matéria também na descrição desse vídeo, bem no inicinho da matéria que está presente no portal convergenciadigital.com.br, tem um link para o guia de orientação para empresas se protegerem de ransomware. Percebam que 2 matérias falando da importância e ainda do impacto que esse tipo de ataque ainda tem em muitas empresas. O primeiro fala do aumento, aqui confirma o aumento, mas também já dá um caminho muito interessante de resposta. E eu entendo, e falei isso no comentário da matéria anterior, que para além dessa questão do backup íntegro e de demais aspectos de proteção que acerta essa sinergia entre a primeira e a segunda matéria, existem pontos aqui que estruturam ou podem ajudar a estruturar um plano consistente de resposta a incidente e de recuperação de crise. Uma vez instaurado um ataque de ransomware, o que fazer? Então, esse documento ele pode apoiar nesse sentido e eu sugiro fortemente a leitura do mesmo. E na última matéria de hoje, indústria da aviação se torna alvo principal de hackers em 2025. O ano de 2025 consolidou a indústria da aviação como um dos principais alvos de ataques cibernéticos em escala global, por ser uma infraestrutura crítica que conecta pessoas, bens e serviços em todo o mundo. Sua dependência de sistemas digitais para gerenciar desde horários de voos até dados sensíveis de passageiros a tornou extremamente vulnerável. Ataques que variam de ransomware a vazamento de dados
tornaram-se mais frequentes e sofisticados, com muitos incidentes ligados à atividade na Dark Web. Um ataque bem-sucedido pode paralisar operações, manter aeronaves no solo e gerar perdas financeiras massivas, ressaltando os riscos crescentes em um setor cada vez mais interconectado. Ao longo de 2025, o setor aéreo permaneceu como alvo de alto perfil para hackers com infraestruturas civis e sistemas de companhias aéreas comerciais, atraindo atenção crescente. Desde hacktivismo com motivação política até invasões com fins financeiros, os ataques abrangeram uma vasta gama de táticas e objetivos. Uma das tendências mais proeminentes deste ano foi a frequência de campanha de negação de serviço distribuída contra aeroportos e autoridades de aviação, frequentemente realizadas por grupos hacktivistas como Z-Pentest, Alliance No Name 057 e Darkstorm Team. Esses grupos, conhecidos por suas operações de cunho político, reivindicaram repetidamente a responsabilidade por interrupções em sites e aeroportos, em sites de aeroportos e sistemas públicos, especialmente em países alinhados ao Ocidente. Por outro lado, hackers com motivações financeiras adotaram uma abordagem mais sofisticada, focando na venda de acesso inicial a redes corporativas. Foram detectadas ofertas de acesso não autorizado a sistemas de companhia aérea, expondo ambientes de back-end a ameaças secundárias como ransomware e roubo de dados. Os Estados Unidos emergiram como o país mais visado em incidentes cibernéticos relacionados à aviação, não apenas pelo tamanho de sua infraestrutura, mas também por seu valor simbólico em conflitos geopolíticos digitais. Grupos pró-Rússia e pró-Palestina, em particular, incluíram constantemente alvos americanos em suas campanhas de DDoS, enquadrando tais ataques como atos de resistência ou retaliação digital. Outros países altamente visados incluem França, China, Índia e Reino Unido. A matéria ainda traz os ataques a companhias aéreas comerciais e cita a Qantas Airways, na Austrália, com vazamento de dados, a WestJet Airlines, Canadá, invasão de sistemas em junho de 2025, e a Huawei One Airlines, nos Estados Unidos, com interrupção de sistemas em junho. Além disso, fala do Aeroporto Internacional de Los Angeles, com ataques ativistas, Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, com tentativas de DDoS em março de 2025, e o Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, Malásia, com ataque de ransomware em março de 2025. Para além disso, suposto vazamento de SMS da United Airlines, violação do banco de dados da ICAO, venda de acesso VPN a partir de na Dark Web de uma empresa de aviação americana e ataque ao aeroporto de Milão, Bérgamo, com o grupo hacktivista pró-Rússia No Name 057. Os eventos de 2025 provaram que a aviação está firmemente na mira dos adversários cibernéticos. Embora esses incidentes não tenham comprometido a segurança dos voos, eles expuseram fraquezas significativas na resiliência digital do setor. Olhando para o futuro, o cenário de ameaças só se tornará mais complexo com o avanço da IA potencializando phishings e deepfakes. Para o setor, o caminho a seguir é claro: defesa proativa, segurança em camadas e uma forte cultura de conscientização cibernética. Autenticação multifator, segmentação de rede e monitoramento contínuo são agora requisitos básicos. A resiliência deve se tornar o mantra da indústria, com planos de continuidade robustos e processos manuais bem ensaiados para manter os passageiros em movimento mesmo durante uma crise. Os ataques de 2025 serviram como um alerta. A questão agora é se a indústria transformará essas lições em ação para manter os céus abertos e seguros. Essa matéria está muito interessante. Sugiro inclusive a leitura da mesma. Está no link que compartilho também na primeira descrição desse vídeo. Matéria que está presente no portal cybersecbrasil.com.br. Percebam que as três matérias falam sobre ransomware em certo nível, uma especificando indústria, outra especificando planos
um plano, né, um guia para pequenas e médias empresas, e o outro falando do aumento. Essa última especificamente ela está bastante interessante, primeiro porque percebo uma sinergia entre todas as matérias quando falam das estratégias para proteção, né? Então muitas delas repetem as mesmas sugestões, mas também certa sinergia no que diz respeito à resposta tanto de incidente quanto de crise. Isso é bastante importante. Ah, para além disso, obviamente, aqueles que estão inseridos dentro dessa indústria devem tomar particular cuidado, porque todos os incidentes listados nessa matéria e que tem uma descrição de cada um deles que eu acabei não lendo, porque do contrário a matéria ficaria bastante extensa, podem ajudar a reforçar isso. Mas lembre-se que a primeira matéria fala que todas as indústrias têm sido atingidas, né, pelos ataques de ransomware, portanto, independente se você atua em órgão público, em empresa privada e qual a indústria da sua empresa, você precisa estar muito atento, porque essa ameaça está fazendo muito estrago ainda. Bom, o que eu tinha selecionado para hoje era isso, espero sinceramente que você tenha gostado, e se você gostou, se esse conteúdo fez sentido para você, então curta para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Salve o conteúdo e compartilhe com seus colegas, amigos e conhecidos que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo, porque fazendo isso você estará trabalhando aspectos de conscientização, e com maior conscientização, maior cultura de segurança. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Hoje, na edição 800, o que me deixa muito feliz, era isso. Eu fico por aqui, até a próxima edição, um abraço.